Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos então iniciar mais uma live hoje. E o assunto foi sugerido por um dos nossos seguidores, né? E o tema é mentir e acreditar na própria mentira. Vou então aguardar o Carlos entrar e também aguardar os nossos seguidores acessarem aqui a live. Vamos ver, eu acho que o Carlos já entra. Oi, Laura. Oi, Liliane. Tudo bem? Vamos ver. Falta o Carlos, só entrar. Caroline também, boa tarde. Vamos começar então, né? Boa tarde, a Malena, a Michele. Deixa eu solicitar aqui para o Carlos. Vamos ver. Olá, Simone, Andréia. Deixa eu ver se o Carlos não está conseguindo entrar. Olá, Aline. Se agora chamando o Carlos, ele consegue entrar. Boa tarde, Josi. Todo mundo entrando. Bom, vamos ver. Enquanto o Carlos tenta entrar aqui, já convidei. Aí. Oi. Opa, deixa eu ver aqui. Boa tarde. Estava dando boa tarde também aos presentes. Eu acho que eu parei. Oi, boa tarde, Carol. Berenice, a Anne, todo mundo aqui hoje nos acompanhando com esse tema que foi sugerido por um seguidor da Clareira, né, Carlos? Foi um tema que muito curioso, muito interessante, né? Todos os temas eu achei muito interessantes, sim, né? E esse é um desses inquietantes, assim, porque eles são um pouco paradoxais, né? E eu acho que eles convocaram a gente para conversar sobre isso, sim. E que, ao mesmo tempo, é muito presente nas relações humanas, né? Isso. Eu acho que ele é bastante identificável, né? No nosso cotidiano. Talvez outras situações sejam mais difíceis de identificar, sejam mais abstratas, sejam mais teóricas, né? Quando a gente vai lidar com o tema. Mas eu acho que essa ideia da mentira, ela cala fundo no coração humano, né? Ela provoca muito, né? Ela é, de fato, assim, o problema ético por excelência, né? Verdade. Bom, então, estamos aí com o tema, né? Para quem talvez não acompanhou, mentir e acreditar na própria mentira, né? Esse é o tema de hoje. Eu achei interessante, Carlos, porque a gente tem dois, assim, não sei se são duas vertentes, né? Mas acho que tem dois aspectos. Acho que essa palavra me agrada um pouco mais, né? É o mentir e o acreditar na própria mentira, né? Então, são dois aspectos que eu imagino, talvez, que a gente vai começar a falar primeiro sobre a mentira, né? E espero que a gente consiga dar conta aí, né, desse papo e também falar sobre o acreditar na própria mentira. Uhum. Bom. Não, e eu acho que vamos conversando, mas eu também queria, acho que já iniciar o nosso papo, né, fazendo uma diferenciação da mentira infantil e da mentira no adulto. Eu acho que a gente pode, talvez também na nossa fala, fazer essa diferenciação, né, Carlos? Sim, sim. Porque acho que são isso... um pouquinho diferentes. Isso, assim, eles são diferentes, eles vão se encontrando, né, também. Né? Ele fala de um texto clássico de Freud,
sobre a mentira infantil, ele dá alguns exemplos e faz uma análise, né? Então, talvez é assim, a gente vai separando os temas, né? Tem o mentir, tem o acreditar na mentira, tem o mentira infantil, tem a mentira adulta. Eu acho que é isso porque chama a atenção da escuta do psicanalista, porque quando a gente vai olhando e vai percebendo assim, que é um tema que ele se organiza em diversas camadas e complexidades, né? Eles falam muito eles falam tanto do funcionamento psíquico interno do sujeito com ele mesmo, eles falam do mecanismo da relação com o outro e, né, com o ambiente, ele fala de uma questão cultural, de uma dimensão civilizatória, que é você confiar no outro, né, para poder estabelecer vínculos, e ao mesmo tempo a ideia de que talvez se nós fôssemos, e aí vai mesclando entre assim, o interno e o externo, ou seja, o funcionamento psíquico e o funcionamento do vínculo com o outro, ele vai se encontrando assim na ideia de que a gente precisa de ser transparente, a gente precisa ser transparente, mas se a gente é muito transparente, a vida fica inviável, né? Vou citar um aforismo que veio agora, não estava planejado, de um filósofo do século XVII, o La Rochefoucauld, um aforismo inquietante. Ele fala o seguinte: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ela é assim, ele é estranho. A gente ouve o que ele está falando, né? Mas ele está falando um pouco desse movimento, me parece. A gente precisa, no laço com o outro, estabelecer uma certa, que a gente chamaria de uma hipocrisia, mas é um distanciamento também. Eu não posso deixar o outro acessar tudo que é meu, porque nem eu mesmo tenho acesso a tudo que é meu. Né? Aí está a sabedoria do La Rochefoucauld. Enfim, né, a gente já só passando brevemente por algumas questões para levantar algumas perguntas e algumas questões. E eu acho que a tua fala me fez pensar, Carlos, que talvez para quem está nos acompanhando e vai também depois ouvir, né, a live, eu acho que uma sutil percepção aí de que não é que nós vamos ser favoráveis à mentira, né? A partir do momento que eu acho que você traz todas essas colocações, mas é entender que há algo, né, que passa pelo ser humano, até talvez com uma certa proteção, com uma certa defesa, dele não se expor totalmente, né, dele não abrir-se totalmente na relação com o outro. Mas também eu acho que tem um outro aspecto, né, quando essa mentira passa a estar tão presente, mas em especial quando ela interfere significativamente na vida do outro, né? Então, acho que para o pessoal também entender que, ok, né? Nós pensamos que não tem como falar a verdade e falar toda a verdade o tempo todo, mas a gente também compreende que tem uma mentira. Eu não sei se o nome é patológico, né? Mas é de prejuízo, né, ao outro, né? Isso, né? E que produz prejuízo para si também, mas é um movimento assim de tentar ser o esperto, tentar se safar, né? Não se responsabilizar emocionalmente por aquilo que acometeu ao outro, né? É tentar justificar por A mais B que aquilo que ele fez tinha algum motivo. Bom, sempre terão motivos, né? Mas não se responsabilizar pelo outro, pelo mundo. E eu fiquei pensando que, de uma certa forma, a mentira, quando é uma mentira com uma certa frequência e uma certa intensidade, eu falo intensidade pensando nas situações, né, e nos envolvimentos aí de fenômenos, mas eu acho que essa mentira também começa a fazer com que essa pessoa construa um outro mundo, né? Então, eu acho que quando você fala da irresponsabilidade, barra responsabilidade, né?
parece que a mentira vai possibilitando o sujeito construir um mundo fantasioso, mais um mundo próprio. Então, eu queria diferenciar, né? A pessoa vai vivendo um mundo e não o mundo. Eu acho que isso é colocar, né? Porque o mundo, né, vem com regras, tá posto aí, enfim, limites, às vezes até uma certa cobrança, né, em relação ao sujeito. Então, às vezes, lidar com o mundo, né, para algumas pessoas é muito desprazeroso, né? E aí a mentira, ela faz com que a pessoa comece a viver em um mundo, né, em um mundo dela, e que ele não passa a ser tão desprazeroso, né? Porque essa pessoa vai construindo esse mundo aí, bom, a favor dela, né? Porque ela pode, nesse mundo, ela pode ser vítima, ela pode ser mocinho ou bandido, né? Pode ser protagonista, pode ser, enfim, né? Ela cria esse mundo. Ela cria uma simulação em que ela é o senhor daquilo tudo, né? É um tipo de fantasia um pouco onipotente também, né? Ela controla tudo que está ali. Para ela fica afastada do desprazer, né? E do amadurecimento psíquico, consequentemente. E aí você foi falando, eu me lembrei, né? Estudando um pouco sobre esse tema, a ideia de que a palavra mentira tem uma raiz latina na sua origem que significa mente. Mente. Né, que se liga ao próprio conceito que nós temos de mente hoje, ou seja, a mente, né, um conceito bastante amplo também. Ou seja, o que é a mente? É uma simulação do nosso mundo interno, daquilo que a gente encontra no mundo externo. Nós criamos representações do mundo, nós nos chocamos concretamente com ele, assim, né, nós temos percepções que nos chegam, mas a gente não dá conta de lidar com tudo. Então a gente vai criando histórias para essas percepções, para esses estímulos. Nós vamos narrando isso. E como a gente sempre fala de um ponto de vista assim, solipsista, ou seja, voltado para si mesmo, antes de entrar em contato com o outro, enquanto algo mais inteiro, a gente vai, de fato, a gente vai ser aquilo que você falou, o protagonista. Então, quem é o dono da pena, o dono da caneta, do lápis, do teclado, sei lá, somos nós. Então a gente vai escrevendo a nossa história subjetiva. Sim. Só que essa história, ela é escrita a partir de regras. Regras que vêm a partir da linguagem, a partir da construção da mente, né? É aquilo que a gente poderia chamar assim, de uma certa gramática, né? Que compõe negação de estados desprazerosos e a população, né, a apropriação de estados prazerosos, ou seja, nós somos o protagonista, então nós saímos como uma vítima da história. É difícil, mas as situações a gente interpreta sempre o nosso ponto de vista. E é claro que a gente nunca vai conseguir de fato entrar no ponto de vista do outro, mas a gente conseguir sair um pouco de si mesmo para perceber a situação de uma forma mais ampla, é conseguir transcender e atravessar a ideia da mentira e acreditar na mentira aqui no sentido da mente. Acreditar que a simulação que nós criamos, a história que nós criamos é a história verdadeira, é a história mais correta. Desculpa te cortar, Carlos, mas eu acho importante a gente fazer uma diferenciação, né? Porque uma coisa eu acho que é esse mundo interno que a pessoa vai criando, conforme ela está se constituindo, e isso torna a realidade psíquica dela, né? Sabe que o analista, enfim, nós não vamos questionar uma pessoa se aquela situação é verdadeira ou falsa, né? Então, mas uma coisa é essa constituição interna de cada um sobre a própria história, né? Mas isso tá tão enraizado, tá tão internalizado, acho que essa palavra é melhor, que a pessoa se apresenta e ela vive desse jeito, aí ela vai repetindo, ela vai estabelecendo as relações,
Se ela vai, por exemplo, para uma análise, ela consegue, né, começar a recontar essa história e contar ela de outro jeito. Agora, a mentira, eu acho que quando a gente usa essa expressão, e aí você vai, né, tomar a origem dela e pensar na mente, me parece que é uma história contada propositalmente. Então, você propositalmente muda o sujeito e o objeto de lugar, você coloca um determinado substantivo onde não tinha. Então, é isso que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas, né? Isso, A mentira de uma certa maneira, o ser humano tem uma consciência de que ele não, né, de que aquilo não aconteceu, mas ele vai colocando pontuações diferentes para que ou não aconteceu daquele jeito, né? Às vezes pode ter acontecido, mas ele, por isso que foi para a gramática, né? Ele vai pontuando, colocando vírgulas e trocando, né, a ordem aí da frase, normalmente a favor dele. Seja para ele ser bandido, seja para ele ser vítima, né? A gente, então, assim, vamos separar mesmo, assim, né? Então, assim, de um lado a gente pode pensar de um ponto de vista mais inconsciente, de um funcionamento psíquico-mental, que a gente usa a palavra mentira, mas a gente está usando, assim, ela se apresenta como um mecanismo de negação. E a negação é inconsciente. Ela opera para proteger o sistema inconsciente, né? E a ideia da mentira consciente, a mentira deliberada, ou seja, eu minto porque eu preciso me safar daquilo, porque eu não suporto entrar em contato com a minha irresponsabilidade, né? E aqui ela é deliberada, ela é planejada, ela é organizada. No outro, ela organiza a mente de alguma forma. É um mecanismo interno. Ela precisa sustentar determinadas posições e organizações do sujeito em relação a ele e aos outros, para o sujeito poder, assim, se construir. E ao longo de uma análise, a gente pode aprofundar esse lugar do inconsciente, para o sujeito ir se confrontando com isso, assim, olhando para si mesmo e falando assim, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, talvez a história não é bem assim, talvez, ou seja, os meus pais, eles foram muito, assim, naquele momento foi muito ruim, mas eles talvez tiveram a necessidade deles, ou seja, você reconhece o outro como um sujeito também. E aqui é um plano mais inconsciente que a gente pode acessar parcialmente pela análise. Sim. Aí, separando, né, drasticamente o outro lado, a mentira na sua deliberação cínica, canalha, organizada, né? Canalha mesmo, né? O sujeito, ele não assume. Lembrei agora do Nelson Rodrigues, não sei porque hoje eu dei um curso, eu só fiquei falando do Nelson Rodrigues, não falei nada do curso. Peço perdão para as pessoas, não foi deliberado, né? Mas eu tentei ocupar. Nelson Rodrigues tinha uma frase muito interessante, ele falou assim, ó, a gente vai ter saudade do canalha honesto. O que é o canalha honesto? O canalha honesto chegava pro amigo dele e falava assim, pô, cara, sabe o que tá sendo legal agora? O interessante, assim, é pagar de intelectual para pegar mulher. Então, assim, a gente vai lá, anda com os livros, vai para a universidade ali, finge que lê. Ele está sendo honesto, né? Ele está sendo mentiroso, ele está enganando as mulheres, que ele está projetando aquela imagem sobre elas, mas ele está chegando para mim e falando assim, olha, enfim, ele está se assumindo como um canalha. E o Nelson Rodrigues fala, a gente vai ter um dia que vai sentir falta do canalha honesto, porque parece que os canalhas agora são mais desonestos, ou seja, eles não assumem a sua responsabilidade por aquilo. Eles se projetam como um ideal mesmo, narcísico. Assim, não, imagina, eu fiz isso porque eu tive um trauma na infância. Então, assim, eu prejudiquei o outro porque eu tive um trauma. E a gente pode ir acoplando a ideia com a psicanálise, é muito interessante, quando às vezes os pacientes podem até descobrir o conceito de inconsciente. E pensar, não que os pacientes sejam canalhas, né? E aquilo que o Lacan fala, o canalha não entra em análise. Ele nunca vai ter essa coragem, né? Ele é covarde, o canalha. Mas, às vezes, os pacientes vão entrando em contato com conceitos como inconsciente, e às vezes, para não assumir alguma coisa, é muito engraçado. Não, mas eu fui inconsciente. E aqui eu lembro de uma ideia do Freud, o inconsciente está onde? Ele está no céu, ele tá em você, né? O inconsciente é você. Então é difícil. E aqui, fechando minha frase do Nelson Rodrigues, é separar de fato um operador psíquico, mecanismo de defesa inconsciente, que a gente pode chamar de negação,
e um operador mais consciente e egóico do eu, da minha relação com o outro, que é deliberado. Eu tenho que montar uma cena para me safar de algo, né? Foi aí no momento que você usou a palavra cínico, né? Essa mentira. E eu queria comentar aqui, a Simone acabou colocando, né? Que seria uma forma também para que a pessoa fosse mais aceitável, né? Ela colocou até entre aspas. Interessante. Interessante. Eu acho que ela deve ter colocado o comentário até no momento da minha fala, talvez chegou aqui um pouquinho depois, mas ela deve ter pensado, e aí a Simone se coloca não, né, Simone? Mas é interessante mesmo, né, Carlos? Porque eu acho que a mentira, essa mentira que nós estamos colocando, né, que vem de uma lógica estruturada pela pessoa, porque ela quer inverter a ordem, né, dos atores, ao mesmo tempo ela está colocando, né, uma maneira talvez de não se responsabilizar, e aí a Simone está colocando que a pessoa pode ser mais aceita. E eu complementaria também, Simone, que eu acho que além de ser mais aceita, eu acho que é uma forma até de buscar talvez um amor aí do outro. Assim, Carol, desculpa te cortar, mas talvez você pode prosseguir isso com a ideia da mentira infantil que o Freud trabalha, né? A criança, quando ela mente. Sim. A Andrea falou que travou. Voltou, gente? Tá tudo ok? Então tá. Voltou? Voltou, parece. A Malena está comentando que se aproxima do falso self, né? Já é uma expressão Nicotiana, né? né? Eu acho que talvez assim, o falso self ele entraria mais naquele movimento inconsciente. O sujeito vai agregando a demanda do outro e vai se assimilando a ela, assim, dá espaço para o seu próprio desejo e a sua própria espontaneidade. Mas é claro que o falso self acompanha também aspectos mais conscientes, como eu acho que a Simone colocou, no sentido, poxa, tem pessoas ali que eu acho interessantes, elas têm uma conversa legal, mas eu me sinto diminuída perto delas. E que tal se eu mentir um pouco, falar que eu estudei em tal lugar, se elas me perguntarem, porque aí eu vou me entrando no círculo, né? Só que aí é complicado, né? A pessoa, ela perceber esse movimento, assim, que é muito angustiante, muito persecutório, porque você tem, de fato, então, que ter que se projetar como algo para poder agradar o outro? Será que não tem aspectos de você que vão chamar a atenção dessas pessoas, independentemente disso ter a ver com elas ou não? Então, eu entendo, assim, esse movimento, né? Ele se apresenta muito na vida cotidiana. E eu entendo que ela colocou um ponto que é mais delicado mesmo. A gente quer ser amado, a gente carente em alguma medida desse amor, e a gente às vezes até busca deliberadamente, e que não é canalha, né? Na medida como eu estava falando do sujeito que faz isso, né? Não vai ser assim, canalha, vamos colocar um arquétipo, sei lá, o Maluf. Não é isso, né? Mas é a ideia de uma pessoa que às vezes quer se integrar, mas ela usa desse caminho, que não é a verdade. E aí eu acho que a gente pode pensar, quando você falou, Carlos, eu lembrei também de exemplos, né? Quando a pessoa quer ser aceita, então alguém está contando uma história, essa pessoa tem uma outra história melhor que essa, né? Ou mais trágica, enfim, depende da vista, né? Mas a mentira, eu acho que ela vai, enfim, me veio agora, né? Acho que ela vai colocando o ser humano no mecanismo de ocupar um lugar, por exemplo, do vazio, um lugar do não saber, né? Então, por isso que você falou, eu fiz tal faculdade, enfim, né? Parece que a pessoa tem que ir contando vantagens sobre si, porque talvez não é suportável esse lugar do não saber, do não ter vivido, do não ter estado lá naquele momento, enfim, né? Então, eu fiquei pensando que a mentira, essa que a gente está colocando neste momento, né? Essa mentira consciente e proposital, e eu gostei quando você usou a palavra cínica,
me parece que ela vem nesse lugar de tamponar, sabe? De ocupar um lugar aí que eu estou chamando de vazio, que eu estou chamando de não saber, que talvez seja até de uma irresponsabilidade, né? A mentira também, eu acho que ela ajuda o ser humano a responsabilizar mais o outro enfim, pelo sofrimento dela, por tudo que aconteceu, né? Então, assim, é como se a fantasia tivesse a serviço de uma forma, assim, da pessoa se defender, mas, ao mesmo tempo, de buscar, às vezes, um amor e uma aceitação, eu vou usar a expressão da Simone, né? Que aí é incansável, né, gente? Que aí eu acho que é a parte da pergunta. Você mente, aí você tem que começar a acreditar na sua mentira para que você busque, ou na verdade, tenha o retorno, né, desse amor. Enfim, foi o que me Eu veio. pensei que é uma forma de fazer laço, mas uma forma de fazer laço sintomático. Uma forma de fazer laço com outra a partir de um sintoma. O que demanda muito mais esforço. Olha o tanto de energia que a pessoa vai ter que dirigir para poder sustentar uma imagem que não corresponde à verdade. Uma hora isso vai dar pau. Uma hora isso vai esmorecer, né? Uma hora o mal-estar vai prevalecer sobre o tênue sentimento de pequena satisfação de ter sido incluído. Uma hora o mal-estar vai aparecer muito mais forte. Interessante isso que você colocou, Carlos, porque é como se a pessoa evitasse o tempo todo entrar em contato com uma verdade e fazer daquela sensação, daquele evento, algo que não existiu, algo inaceitável, né? Não sei se está claro minha fala, mas... Não, acho que é isso mesmo. E assim, nós tem um pano de fundo de idealização, de negação, que está sempre operando em conjunto, né? E aqui eu também, você foi falando, Carol, pensei no outro tema não, no elemento que também contém esse tema, eu acho, que é a ideia de uma sinceridade atroz, de um sincericídio. Me veio aqui agora, né? A ideia de que aquela pessoa, sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu falo mesmo, eu falo o que vem na minha cabeça, eu sou sincero, né? E isso mascara também um tipo de agressividade que pode se tornar canalha também, né? Pode se tornar agressivo, destrutivo, tanto para o laço como para ela. É claro que a gente está... são as oposições, as polarizações radicais. Porque, sabe, eu achei... Não sei se vai fazer sentido, assim, né? Mas eu acho que a gente tem a tendência às duas coisas também. Ou a mentir muito, né? Ou a tentar também ser o mais... Porque, sabe o que eu pensei a partir disso? A palavra cínico, que hoje tem um significado muito próprio, né? Ela vem da palavra, ela vem do grego também, kinikos, o kínicos. E os cínicos eram filósofos que eles lidavam com a ideia de uma sinceridade, de uma verdade radical. Eu vou dar um exemplo. A cultura, por exemplo, ela é construída a partir de convenções. Sim. Então, eu me visto porque eu faço parte de uma cultura, eu tenho uma convenção. Se eu morasse em outro país, seria uma outra convenção. Os cínicos interpretam então da seguinte forma: então, olha, vestir roupa é uma convenção, em uma medida, em última análise, é uma mentira. A gente tem que esconder alguma coisa. Então a gente não precisa de roupas. Vamos viver na verdade pura. Então, um dos seus maiores heróis dessa filosofia, ele vive como uma espécie assim de mendigo na rua. Ele se satisfaz na rua, ele veste poucas roupas, ou ele veste quase nenhuma. E é claro que ele está tentando provar um ponto de vista que é muito reflexivo. E aqui na filosofia a gente trabalha com a ideia da reflexão e pensar, de fato, a gente constrói determinadas convenções que às vezes são um pouco hipócritas, que às vezes são um pouco assim, para construir uma espécie de distanciamento, mas de fato é por isso, para nos defender de alguma coisa. E viver radicalmente na ideia eu vou falar a verdade o tempo todo,
Bom, isso também desorganiza o sujeito. E aí, ainda continuando na filosofia, que eu lembrei da ideia de que a mentira, ela também faz muita parte de uma questão da ética. Uhum. O Kant, que é um filósofo do século XIX, XVIII, né? Século XVIII, ele escreve, né, um tratado que é sobre a ética, a crítica da faculdade de julgar. E a proposta ética kantiana, ela é um pouco radical, no sentido de que você tem que transformar em lei tudo aquilo que pode ser generalizável. Então, qual que é o que ele fala? Ele fala o seguinte: se você pensa em fazer algo e desconfia da ação ética desse comportamento, você pensa assim: todo mundo poderia agir assim? Se todo mundo pode agir assim, ela é um imperativo. É aquilo que ele chama de imperativo categórico, é uma lei. Então, ela pode ser universalizável. Então, todo mundo pode partir do mesmo princípio. E ele usa, por exemplo, a ideia da mentira. Eu posso mentir? Ele fala, peremptoriamente, não. Não. Porque a mentira não pode ser universalizável. E ele usa um exemplo, o Kant, ainda bem que ele, né, eu acho que ele não ficou, ele foi esculhambado, né, pela posteridade, pelo esse exemplo que o marcou. E às vezes a filosofia ética dele, que é tão complexa, às vezes é reduzida a essa caricatura. Mas o Kant dá o exemplo, por exemplo, de que a mãe do sujeito, sei lá, cometeu um crime e se escondeu debaixo da cama dele. Uhum. Aí a polícia bate na porta e fala assim: tua mãe tá aí? E o Kant fala: o que esse sujeito deve fazer? Deve falar: sim, ela está. Porque ele é radical, é um imperativo categórico. Enfim, há toda uma tradição na filosofia que esculhamba com essa ideia do Kant, que acha engraçado. Por quê? Porque ela também ela tenta construir uma ideia de de pureza, de uma radical, me foge a palavra agora, mas como se fosse um vidro muito bem polido que você pode enxergar do outro lado, de uma transparência, isso que eu quero dizer. Uhum. E a transparência radical, ela também pode ser desorganizadora para o laço social. Sim. Né? Mas sabe, traduzindo aqui, compartilhando com o que eu fui pensando, Carlos, o que você colocou, parece que o mentir, então, possibilita o sujeito a ter um alívio, né? Porque enquanto eu crio uma história proposital, entende que eu não preciso lidar com esses conflitos, né? Do falo ou não se minha mãe está aqui, conto ou não a verdade, né? Então, a construção de uma história proposital vai fazendo com que o sujeito... Por isso que ele depois tem que acreditar na própria mentira. Né? Por isso que depois ele tem que explicar, para ele evitar esses conflitos. Né? O conflito da ética, esses conflitos que eu estou pensando, né? Os conflitos, o conflito moral, o conflito da ética. Então, a mentira... Bom, e aí, né, esse auto-engano que o sujeito vai se colocar, né, ele vai tentando criar critérios próprios para responder ou criar aquela história, né, é uma forma de alívio, né, é uma forma de... bom, eu posso me abster, né, da ética, da moral, né, e do cuidado aí com o outro, né. Fiquei pensando nisso. Né? O sujeito que vai levar à risca, né, o que o Kant coloca, é uma exigência muito grande. Assim, né? É um sujeito que vai sofrer. Né? Você vai condenar a tua própria mãe? Né? Você vai condenar a pessoa que você ama? Assim, isso é muito idealizado, né? É algo muito... Eu acho que... E por isso que, assim, eu gosto muito do Kant. Eu acho que ele é um filósofo, é um dos maiores, né? Não tem nem discussão, né? Não tem nem discussão. Mas eu também gosto muito do Aristóteles, né? Do Aristóteles, para ele, a ética está na prática, né? Não está no campo das ideias. Você pode até teorizar sobre as coisas, mas a coisa está aqui e agora. E quem articula muito bem são os céticos.
Parece que na filosofia os céticos têm uma maturidade enorme. Os céticos, como o filósofo francês Michel de Montaigne, por exemplo, né? Nos seus ensaios, o Montaigne coloca situações em que você conflita com um bem e um bem. Porque conflitar o bem contra o mal é brincadeira de quinta série, né? E aí quando você pega um bem contra um bem, qual que é, assim, um embate trágico diante disso? Então, assim, o que que é bom? Ser corajoso ou ser covarde? Às vezes ser covarde vai salvar você, né? Você não precisa bancar o herói o tempo inteiro. Talvez você não tendo o covarde, você pode ajudar o outro em alguma medida. E às vezes o seu herói significa se autodestruir, se idealizar. Né? Mas em alguns momentos você também vai precisar ser o herói. Né? Esse é muito interessante. A tragédia grega é cheia desses comentários também. Né? Quando Aquiles vai para a guerra de Troia, a mãe de Aquiles, que é uma semideusa, uma deusa, quer dizer, Aquiles é um semideus, né? A mãe de Aquiles fala para ele: se você ficar, meu filho, na Grécia, você vai morrer velho, vai ter uma mulher que vai te amar muito, vai ser cheia de filhos, só que você vai ser esquecido. Quando você morrer, quando os seus descendentes morrerem, o nome de Aquiles desaparecerá pela história. Se você for para a guerra de Troia, Aquiles, você vai ser o herói, o maior grego que já existiu. Você vai se tornar um imortal, mas você vai morrer. E a gente está falando de Aquiles até hoje, né? Sim, eu ia fazer esse comentário, né? Te ouvindo, e o Anésio até brincou aqui, que acho que ele entrou no momento errado, estava falando do Kant, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que é uma questão que acompanha o ser humano, e aí eu fiquei também pensando, né? Já que no início nós falamos da diferença, né? Da mentira infantil e da mentira do adulto, a criança, o Freud vai dizer isso, né? A criança mente porque o adulto mente. Né? Então, bom, esse Aquiles existe há anos porque essa criança também, né, foi ouvindo e vendo o adulto, e eu não estou usando pais, hein, gente? Estou falando adulto, né? Porque não é uma questão dos pais serem éticos e corretos, né? É o adulto que rodeia essa criança, né? Diz para essa criança que em alguns momentos você não pode falar toda a verdade, ou que construir uma história proposital vai ser prazeroso e tudo isso que a gente vem discutindo, né? Acho que tem uma pergunta aqui, hein, Carlos? Ah, legal. Quem? Pode chegar num... Bom, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Pode chegar num ponto da pessoa se perder tanto nas mentiras que não distingue mais a realidade? Eu acho que é uma pergunta. Bom, aí eu acho que era o que nós comentamos um pouquinho, né, da diferença daquela mentira que a gente entende que talvez ela aconteça conscientemente, né? Então, eu sei que eu não vou contar toda essa história, mas ela não afeta a vida do outro, né? E aí, aquela hora nós falamos, olha, tem uma mentira. Qual foi o termo que você usou? Não foi patológica? Canalha? Né? Cínica? Mas você usou ainda essa mentira que pudesse ser essa patológica, né? Que a pessoa mente incessantemente. Deliberadamente, né? Deliberadamente, exato. Então, eu acho que a pergunta vai para esse ângulo, né? Pode chegar num ponto da pessoa perder tanto nas mentiras que não distingue mais a realidade? Eu acho que a hora que ela vai chegando ao ponto de não distinguir mais, ela vai se enrolando nessa teia, e a saída possível para ela poder suportar e tolerar a angústia disso é acreditar, e não faz mais diferença, né? O que é verdade, o que é mentira. Mas eu acho que vai ter sempre alguma coisa que vai a perseguir, de alguma forma, assim, no sentido de apontar e falar, isso aqui não é bem assim, né? E isso vai se tornando uma angústia persecutória, eu acho, em grande medida. Então, assim, Fala, cara, termina. então, assim, eu acho que isso é possível, uma pessoa ir construindo uma rede de, de, de mentiras em que, no final das contas, essa rede se confunde com a própria pele dela. Né? Acho que é possível. Eu acho que é possível, e me veio a palavra ilusão, tá? Eu acho que
talvez nessa pergunta a gente possa voltar naquele comentário, quando a pessoa vive em um mundo e no mundo. Então, aquele no mundo, que é o mundo da realidade, cheio de regras, com, enfim, ética, moral, e pessoas te cobrando e você tendo responsabilidades, quando a pessoa vai mentindo, ela vai criando um mundo e um mundo próprio. E aí talvez possa ajudar a pensar que a ponte entre o mundo real e o mundo próprio vai ser uma ilusão contada por mentiras. Então me veio um pouco isso. E aí, de fato, fica difícil distinguir, mas porque a ilusão, a mentira faz essa ponte para o perfeito. É isso que eu pensei, Carol. Porque essa ilusão, ela vai deformando o mundo externo à luz do meu mundo interno, né? A Melanie Klein chama isso de identificação projetiva. Existe um campo de trânsito entre as questões, entre esses mundos, né? Estão sempre misturados. Só que à medida em que eu vou amadurecendo, eu vou construindo critérios que não fui eu que pus. Eu vou incorporando aquilo que o outro também diz como algo importante, né? Então, de fato, eu acho que esse enrosco, ele vai se construindo assim, de uma forma natural, um pouco assim, natural, no sentido de que é um mecanismo que a gente precisa estabelecer com o mundo, mas pode chegar ao ponto da pessoa ir se enroscando nisso, ao ponto de que ela vai se confundindo, né? E como forma de tentar sair disso. A Onésio colocou uma pergunta, parece, né? Ficção é mentira? Ficcionalizar a si é mentira? Aí, tá vendo? Eu acho que a gente entra naquela operação de novo. Talvez o ego, em alguma medida, ele seja uma ficção mesmo de si, mas necessária. Vou voltar lá à ideia da palavra mentir, no latim. Mente. Mens, em latim, significa mente. Em alguma medida, a gente precisa acreditar naquilo que a nossa mente, né, nos coloca a condição de acessar. Ou seja, não, eu tenho, em alguma medida, acreditar que essa mesa está aqui, que esse mundo está aqui, que eu estou conversando com a Carol, porque a minha mente está mediando isso o tempo todo, eu não tenho acesso direto. E eu vou criando ficções em torno disso, né? Em relação às figuras que me apresentam. Então, o eu, ele é uma ficção, né? Mas não é num sentido negativo, me parece. Assim, é necessário. E sabe o que eu pensei? Eu lembrei do John Lennon, do Beatles. Ele gostava muito do Elvis Presley. Ele era apaixonado pela figura do Elvis Presley com toda aquela geração. Que apareceu o Elvis dançando na televisão. E o John Lennon, ele é um imortal, assim, né, da música. Ele é um grande artista, né? E tem uma entrevista que o John Lennon deu uma vez, ele falou o seguinte: eu imitei tanto o Elvis Presley na minha infância e adolescência, que eu acabei me tornando John Lennon. Olha que interessante isso. Ou seja, aquele outro, ele me fez de modelo. Mas, a certo ponto, ele foi percebendo, ele poderia tentar dançar como Elvis, cantar como Elvis. Ele imitou tanto, ele mentiu para si tanto que ele seria algo daquilo, que no final das contas ele percebeu que ele era o John Lennon. E no final das contas ele percebeu que ele poderia ser também interessante, ele poderia ter coisas que o Elvis não teve. Né? Olha o rei, olha a ideia do rei do rock. Né? Bom, tem um rei que eu posso me identificar, mas eu também tenho coisas próprias. Então a ficção e a ficcionalização é um tema muito interessante. Eu acho que ela entra um pouco nesse campo da construção do mundo interno, da minha história, né? A pergunta, mais uma: existe uma patologia ligada à mentira? Como, por exemplo, pessoas que roubam mesmo sem ter necessidade daquilo, ou falta de dinheiro. Não, peraí. Desculpa. Como se tem um quadro patológico. Tem a ideia de o que a psiquiatria chama, às vezes, eu acho, de mitomania, né? Mas é que, desculpa, assim, eu vi o comentário do Bruno, ele está escrevendo assim: autoajuda não seria uma mentira para si? E ele me fez lembrar de um negócio que eu não vou poder pegar o celular aqui para ver agora. Que eu me dei... Peguei, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Mas voltando à questão lá da patologia, para mim entrar depois na questão do Bruno. Enfim, eu acho que a psicopatologia às vezes tenta organizar esses tipos, né, de sintomas em quadros de transtorno, né, para poder pensar essas ideias, para poder pensar esse sofrimento e essa dificuldade de lidar com a responsabilidade, lidar com a própria autoimagem. Então é muito curioso mesmo, né? O que é o significado oculto por trás disso? Uma pessoa que às vezes ela é muito rica, mas ela sente uma necessidade impulsiva de roubar um objeto. O que significa isso, né? Eu acho que eu entendo que talvez a gente achar um diagnóstico, né, seja mais tranquilizador, né? Bom, então essas pessoas têm isso. Até porque é difícil você diagnosticar e classificar, porque afinal quem está mentindo, né? Como é que você prova? Você vai precisar de algumas pessoas para dizer que aquele relato não é mentira. E aí, né, Carlos, a gente entra na diferenciação de delírio, né? E aí é um outro diagnóstico. Mas eu acho que mais importante, talvez, para não deixá-la sem resposta, é pensar que o excesso da mentira, de fato, vai influenciar tanto no funcionamento psíquico, né? Que aí aquilo que nós comentamos no começo da live, a realidade psíquica, ou seja, aquele mundo que essa pessoa foi criando ao longo do desenvolvimento dela, e a história que ela foi propositalmente modificando, isso junta e gruda de uma tal maneira que passa a ser patológico, né? Então, assim, independente de um nome, de um diagnóstico, o que eu visualizo é isso. A pessoa que mente tanto, e isso, ela internaliza, né, a ponto dela recontar e aquilo ser uma verdade, não uma inverdade, passa a ser patológico. Isso sim. Pegar o exemplo que você falou do John Lennon, por exemplo, ele em algum momento conseguiu fazer essa diferenciação, né? Então, eu acho que aí entra a análise. E aí que tá, eu acho que uma linha tênue entre as mentiras e os causos contados de pescador, né? Uma brincadeira que se faz, mas assim, mas que não interfere na vida do outro, né? Não prejudica a vida do outro, e você conta que você pescou 2 peixes ao invés de 1, né? E que o peixe era de 90 quilos ao invés de 9. Mas aí eu volto para a minha fala, né? A intensidade e a frequência, a pessoa vai internalizando isso de uma tal forma que passa a ser patológico, porque aí ela não consegue diferenciar o mundo ou o mundo. Né? Ela se mistura com as coisas, né? Isso. É isso mesmo. E você falou, eu lembrei agora essa ideia do caos, né, do pescador, coisa do tipo, como isso também é uma forma de transmitir mitos pela cultura. Mitos, mentiras, mas o mito, ele é organizador. Né? Ele organiza o laço. Ele conta histórias, né? O Freud, num texto assim brilhante, muito pequenininho, que chama O Tema dos Três Cofrinhos, eu convido vocês a procurar esse texto, e talvez depois a gente coloque alguma bibliografia aqui. Ele vai mostrando como determinadas situações vão acontecer, vão se repetindo ao longo da história da literatura. Determinados personagens, determinadas situações semelhantes, desde a tragédia grega ao Shakespeare, à literatura mais contemporânea do Freud. Ele vai comentando assim, olha que interessante, parece que isso vai sendo uma forma de transmitir de uma forma deformada alguns conteúdos psíquicos bastante angustiantes de lidar. E no tema ele lida especificamente com a ideia da morte. Como a presença da morte, ela se deforma em alguns personagens, se deforma no sentido de ela se esconde, ela se oculta, para poder ser subjetivado pelo ser humano, para a gente poder lidar, por exemplo, com a ideia da morte, que é algo assim muito abstrato e muito persecutório, muito estranho, inquietante. Então a gente põe uma figura no lugar da morte, assim, para a gente poder lidar melhor com ela. Então é uma forma de mentira, mas é uma forma da mentira naquele conteúdo de organização psíquica, da negação, né? E a cultura, como eu falo, Bion, é um grande aparelho de pensar. Ela ajuda a gente a imaginar. Então a ideia dos causos, eu acho que é muito isso. O cara ouviu uma história uma vez,
uma onça entrou na água e virou uma mulher, ou a história de que, enfim, né, um monstro apareceu assim, assado, e o monstro protege a floresta. Então, isso é uma forma de organizar, isso fala dos desejos humanos, né? Sim, Isso fala muito mais do sujeito. sim. E desculpa estar falando muito, eu já vou passar, mas o Bruno comentou um negócio que eu lembrei que eu tinha que comentar É. na live, que eu falei que engraçado, né? A gente tem que responder ainda a pergunta do Bruno. E antes de você continuar, Carlos, tem uma pergunta sobre o título do texto do Freud. O tema dos três cofrinhos, de E, 1913. Eu vou colocar, a gente coloca depois aqui no comentário, tá bom? E o é, Bruno lembrou de algo sobre a autoajuda ser uma mentira, porque essa semana eu achei uma revista, por acaso, assim, que eu vi a capa dela, eu estava bebendo água, e aí eu vi uma revista, assim, eu bati o olho, a revista, eu tirei uma foto dela, eu vou ter que comentar isso na live, lá, sobre a mentira. A capa da revista está escrito assim: o guia definitivo para amar e ser amado. Ser muito feliz na era digital. Aí uau, tem os corações, amor online. E eu acho que, de fato, assim, por que a gente olha para isso e acha engraçado? Mas eu acho que essa capa ela tem um conteúdo de verdade muito forte. A gente deseja ser amado. A gente também deseja acreditar que existe uma fórmula mágica, que hum, existem passos. hum, Então, é como se eu fiquei pensando que a autoajuda é uma espécie de mentira muito bem organizada também. E eu não vou demonizar a autoajuda também, né? É claro que eu acho que nos momentos bastante precários, às vezes uma coisa como essa pode até ajudar o sujeito a poder se só levantar e se quero. vitalizar, né? Uhum. Então, assim, mas eu estou trazendo esse toma como um dado interessante para a gente estudar. Por que o marketing trabalha muito em cima disso? A gente sabe que é uma ficção, a gente sabe que é uma mentira, mas às vezes é tão gostoso, né, a gente ser enganado, assim. Pois é. E ao mesmo tempo, bom, Carlos, nosso tempo está acabando também. Não sei se a gente comentou também um pouco do acreditar na própria mentira, né? De uma certa forma, acho que nós estamos transitando entre os dois aspectos aí do tema, mas de fato, né? Eu acho que a mentira ela passa a ser algo de uma defesa, né? Ela também defende até quando eu falei naquele momento, ela vem ocupar um vazio, ela vem ocupar um não saber e aí até uma tentativa de expressar, né, uma demanda de amor que não está sendo correspondida, a mentira ela acaba defendendo o sujeito, o ser humano, a ter que lidar com isso que vai ser desprazeroso, que é doloroso, mas em especial tem uma coisa assim, eu entendo que a mentira ela não é, né, ela vai estar presente em alguns contextos, a gente também não está colocando isso como vamos aqui crucificar, né, todo mundo que mente, mas ao mesmo tempo, eu acho lamentável, né, porque a mentira, ela também impede, como ela é uma defesa, né, ela impede o ser humano, às vezes, de acessar, ok, algo que é doloroso, mas que diz sobre ela. Então, eu acho que aquela pergunta, né, que a Viviane fez, me fez pensar um pouco isso, né? Essa pessoa que vai colar tanto numa mentira, é uma pena porque eu não sei se ela vai conseguir falar dela, É, né? é, Aí eu tô para esse extremo, tá, gente? Eu não estou falando dos causos de pescadores que a gente fez uma é, dissertação, né? Então, eu acho que uma defesa sadia, eu acho que é bem-vindo. Mas essa mentira excessiva, a ponto desse sujeito não conseguir falar também sobre si, né, é uma pena, porque eu acho que a é, análise vai por aí, né, Carlos? isso. Eu acho que a análise Porque, vai. Desculpa, só para encerrar meu raciocínio, eu acho que a análise vai possibilitando o sujeito a falar dele, independente se ele é o protagonista, se ele é o bandido, se ele é o vilão, independente de qual o lugar dele na gramática é, daquela fase, né? Então, assim, tá, eu posso assumir que fiquei com ciúmes, um exemplo, né? Enfim, eu só achei.
que é interessante a gente pensar que, por um aspecto, é lamentável também. É lamentável porque o sujeito fica impedido de entrar em contato com as suas emoções também. E uma forma de lidar com as emoções é nomeá-las, sentir inveja mesmo, sentir ciúmes, sentir ódio. Porque a gente sai de um lugar assim de ter que sustentar uma posição de pureza. Não, eu não penso mal de ninguém. Não, A inveja branca, né? inveja branca. Sinto muito, gente. Inveja branca não existe, tá? Isso é inveja. Inveja é inveja. Terminologias, né? Ter um pouco de ciúme faz bem, né? Então, assim, vem terminologias e ideias, de fato, como se o sujeito não pudesse acessar, mesmo que seja a euforia, né? O bem-estar, mas... Eu acho que empobrece a vida psíquica. Né? Porque a negação, ela é também um movimento de estrangulamento das emoções. Eu não entro em contato com as minhas emoções. Eu transformo as minhas emoções em uma amálgama, sem forma e sem qualidade. Ela é pura intensidade. E aí ela se transforma em ansiedade, em angústia. As emoções, elas precisam ser nomeadas, elas precisam ser discriminadas. As emoções, elas são infinitas, elas têm um leque. Né? Inclusive emoções que a gente nem imagina que sente, mas por quê? Porque a palavra tem essa capacidade de se circunscrever. E quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai entrando em contato e se confrontando com essa negação interna e assumir a oposição, né? Uma oposição ativa frente aos nossos desejos. Né? E o desejo, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai ao contrário às nossas imagens idealizadas, ou aquilo que o outro espera. Né? E isso é um movimento de fato. Entrar em contato com as emoções é uma pena mesmo, né? Que você está falando assim. É uma pena a pessoa que ela tem que ficar o tempo todo nesse movimento do mentir, né? Ou de negar. Porque ela vai acabar assim não acessando um mundo complexo, um mundo profundo, né? Do seu interior. Né? Bom, eu acho que de uma certa forma, né, a gente acaba dizendo, eu acho que nesse momento, então, um pouco do aspecto do mentir e um pouco do aspecto do acreditar na própria mentira, né? Porque eu acho que tem os casos em que a pessoa mente, vírgula, e não acredita na própria mentira, né? Ela mente propositalmente, ela sabe por que ela tá mudando, enfim, porque ela não quer levar bronca do chefe, porque ela não quer brigar com o namorado e assim vai. Mas é interessante porque tem aquela frase também, né, Carlos, que a mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Né? Você pensou alguma coisa? Não, é curtinha, né? Uma hora tropeça. Exato, foi isso que eu pensei. E no tropeço que está a verdade, né? E ao mesmo tempo tem a pessoa que mente e acredita na própria mentira. Isso. E eu acho que é dessa que é lamentável, né? É essa que vem do mecanismo que você comentou, da negação, e que a gente vai conversando aí sobre a ilusão que faz ponte nos dois mundos, né? Bom, gente, é mentira, mas nosso tempo está acabando. Estamos aí. Bom, agradecer mais uma live muito legal, um tema muito interessante. Acho que nós respondemos todas as perguntas. Se ficou tem alguma inquietação, nos manda no direct, né, Carlos? E a gente... Sim. Acho que os textos também, depois nós indicamos. Vou colocar nos comentários assim, uma bibliografia sobre o tema do ponto de vista da psicanálise. Isso aí é uma pergunta aí, né? E penso que muitos programas de autoajuda partem do princípio de uma negação básica do que se é, de uma negação da sua verdade. Daí elege-se uma verdade postiça. Isso mesmo, acho que nós vamos encerrar com um comentário da psicanalista. Brilhante. Né, Carlos? A gente estava agradecendo, acho que foi um tema que eu nunca tinha parado para pensar na minha prática clínica, então foi muito bacana. Muito legal. Interessante mesmo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado. E até a próxima live, terça-feira, né, Carlos? Isso. Terça-feira tem mais uma live. Gente, mintam, mas não acreditem na própria mentira.
É. Até. Tchau, Carol. Um abraço, gente. Tchau, tchau.